Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema o conceito de classe social e a relação entre indivíduo e sociedade. O objeto de estudo da sociologia, no entanto, nem sempre é definido sobre os polos da relação entre indivíduo e sociedade. Se a estrutura social se manifesta individualmente e se a ação social consciente dos indivíduos conforma determinada organização social, também é possível compreender a sociedade como uma totalidade, constituída pelas ações individuais, limitadas por condições históricas específicas. Segundo essa perspectiva, os seres humanos só podem ser pensados com relação ao que produzem materialmente, e a sociedade compreendida como resultado da ação recíproca entre os indivíduos. Por exemplo, na antiguidade, quem vivesse em uma sociedade nômade, caçadora e coletora, seria incapaz de fazer escolhas que não fossem determinadas por sua condição material de existência. Isso quer dizer que esse indivíduo não poderia, por exemplo, reivindicar uma casa para si, ou a propriedade do que caçasse ou coletasse, já que em sua comunidade essas possibilidades não se apresentariam. Quem definiu as bases para a compreensão do objeto da sociologia, tendo em mente os aspectos materiais e históricos que ligam o indivíduo à sociedade, foi o filósofo Karl Marx. Segundo ele, os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem, e sim limitados pelas condições materiais e históricas da sua existência. Por isso, não é possível afirmar que os indivíduos têm primazia sobre a sociedade, ou o contrário, pois sua ação na vida social, assim como a estrutura na qual estão inseridos, é resultado de determinada situação histórico-social. Do mesmo modo que o nômade não podia optar por uma residência fixa, o trabalhador moderno também não é livre para escolher as suas condições de trabalho, quantas horas deve trabalhar ou o valor do seu salário. Tanto as horas de trabalho quanto o salário dependem das condições materiais de determinado momento histórico. Nessa perspectiva, a base dessa sociedade é definida pelo modo como é organizada a produção das condições materiais de existência, ou seja, quem planta o alimento, quem constrói as casas, quem fabrica as roupas. Isso não quer dizer que a sociedade também não seja construída por práticas culturais e políticas, como a religião, a arte e a organização dos governos. No entanto, tais manifestações se constituem a partir da base material que organiza a vida econômica. Analisando a organização da produção nas sociedades modernas capitalistas na Europa do século XIX, Marx chamou a atenção para o fato de que a posição social dos indivíduos estava definida por sua relação com os meios de produção. O fato de serem proprietários desses meios, donos das terras, fábricas e máquinas, ou meros trabalhadores, seria o elemento fundamental para determinar a divisão da sociedade em grupos de interesses antagônicos, isto é, as classes sociais. A sociedade e as contradições nas relações de produção, propriedade, luta de classes e transformação social. Segundo Marx, podemos definir classe social como a posição que um grupo de indivíduos ocupa no processo de produção. De um lado, os proprietários dos meios de produção, do outro, os produtores, isto é, trabalhadores. Nessa perspectiva, a propriedade privada dos meios de produção seria a causa maior da dominação de uma classe sobre outra ao longo da história, que se deu sobretudo com base na exploração do trabalho. Se o trabalhador não dispõe de mais nada além da sua própria força de trabalho, está submetido ao poder do patrão, que definirá quanto e de que forma ele vai trabalhar, assim como o valor do seu salário, de acordo com leis existentes e a capacidade de organização dos trabalhadores organizados. Na sociedade capitalista que Marx analisou, burguesia e proletariado eram as classes que protagonizavam o conflito em meio a uma profunda desigualdade.
Marx desenvolveu uma teoria orientada pela ideia de conflito, estabelecendo a classe social como unidade da análise sociológica, que permite pensar a relação entre indivíduo e sociedade de maneira recíproca. Ou seja, não é possível pensar um indivíduo sem considerar a sua constituição em uma classe social e as diferenças de poder de dominação definidas a partir da sua posição na relação de produção. Do mesmo modo, não é possível pensar a sociedade sem compreendê-la como resultado de um processo histórico marcado por grandes contradições. Dois indivíduos que tenham nascido na mesma cidade e no mesmo dia, mas que pertençam a classes sociais diferentes, terão sua trajetória de vida individual marcada pelas classes das quais fazem parte. Assim, o filho de uma família de operários terá mais possibilidade de seguir a mesma profissão dos pais do que a de se tornar empresário. Por sua vez, o filho de uma família de empresários terá muito mais possibilidade de tornar-se também empresário do que vir a ser operário. Isso significa que a classe social na qual o indivíduo nasce é fator determinante do possível curso da sua vida profissional. De acordo com Marx, os homens produzem a sua própria vida por meio das relações de produção, e as leis existem para garantir o controle e a continuidade dessas relações estabelecidas em determinado momento histórico. Assim, nas sociedades contemporâneas, a propriedade privada é defendida pela legislação como direito inviolável. Mas Marx postula que as leis sempre representam as ideias da classe dominante. Quando passou de classe dominada a classe dominante, a burguesia criou novas leis que regulavam a vida social e que refletiam as ideias da nova classe dirigente. Em nossos dias, modificações na organização do sistema de produção geram novas legislações que tendem a dar legitimidade ao modo como as classes dominantes pretendem interferir na realidade. Marx procurou mostrar que os antagonismos dessas classes, tidos como motor da história, podiam levar a grandes transformações. O pensador alemão acreditava na emergência de uma sociedade sem classes, em que a propriedade dos meios de produção seria coletiva e não privilégio de um pequeno grupo. Mas para isso, seria necessário a tomada de consciência por parte dos trabalhadores e a sua organização para a superação do conflito, que os mantém em situação de opressão. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!